Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional. Hoje, no capítulo 18, 19, 20, 21, 22 de 1 Reis e o capítulo 1 de 2 Reis. E o tema do nosso devocional é: você consegue identificar idolatrias em sua vida? Muito bem, queridos, eu quero ler aqui o texto base para nós meditarmos nesta palavra, que é o texto de 2 Reis 1, versículo 6, que diz assim: Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Porque enviou seus homens para consultar Baal-Zebub, o Deus de Ecrom. Por isso nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Queridos, eu quero só meditar com vocês um pouco nessa palavra, tentar ser bem pontual. Uma coisa que nós percebemos bastante nos livros dos reis é a tendência deles à idolatria, principalmente nos reis de Israel e em casos reduzidos, mas também havia bastante, nos reis de Judá. Embora os reis de Judá foram aqueles que se mantiveram mais fiéis a Deus, em comparação com os reis de Judá permaneceram mais fiéis em detrimento aos reis de Israel. Então, assim, o que eu quero trazer para nós aqui, nossa meditação é assim: nós vamos perceber que essa temática da idolatria, ela é bastante, chamativa. E mesmo os reis de Judá, que se mantiveram um pouco mais fiéis a Deus, mesmo assim eles toleravam a idolatria. E mesmo Josafá sendo um excelente rei, vai ser mencionado que ele permitiu, ele consentiu que os prostitutos cultuais existissem ali. Ou seja, eles permitiam que a idolatria coexistisse. Qual era o papel do rei? Era eliminar essa idolatria, porque embora os reis em muitos momentos eles acabavam, alguns ainda resistindo contra a idolatria, mas eles acabavam de alguma forma resistindo assim para não ceder, mas eles acabavam tolerando a idolatria no meio de Israel. E onde que eu quero caminhar para a gente entrar no desfecho dessa palavra? É assim, os sábios de Israel, os comentadores, eles vão dizer que um dos grandes pecados que houve em Israel no tempo do primeiro templo, na época do primeiro templo, que causou a destruição do templo, foi a imensidão da idolatria. E a idolatria é algo tão complicado porque a idolatria ela nos cega. A idolatria, ela tira Deus da nossa vida, ela arranca. Na verdade, nós expulsamos Deus da nossa vida. E a idolatria é algo muito sutil. E Deus, ele quer que nós venhamos abandonar a idolatria, porque quando nós abandonamos a idolatria, nós vamos perceber que, na verdade, tudo que a gente se apega, tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão, tudo é algo que a gente se engana em se apegar. Por exemplo, a pessoa que idolatra um carro, idolatra uma pessoa, idolatra um cantor, idolatra uma cantora, idolatra a esposa, idolatra os filhos. Um dia tudo passa. O cara que idolatra o seu trabalho, idolatra o dinheiro, ele vai perceber que tudo isso um dia vai passar. E aí o homem, ele não pode chegar no final da vida para chegar a essa triste conclusão que tudo é passageiro. Ele tem que viver a sua vida hoje tendo Deus em primeiro lugar, e as outras coisas são complemento daquilo que Deus tem para nós. As coisas que nós recebemos de Deus, elas não são o final, elas são meios pelos quais Deus também é glorificado. Então, quando eu estou fazendo um alerta aqui sobre idolatria, porque a idolatria é algo que está sempre ao nosso redor. E uma das coisas que mais chateava o Senhor, entristeceu o coração do Senhor, que justamente nesse texto que nós acabamos de ler, ou melhor, eles não mediam esforços para buscar os ídolos. E aí ele fala assim: poxa, por que não se esforça para buscar Deus, que é verdadeiro? E você tem muito mais provas de que Deus responde, de que Deus é o nosso Senhor. Então, é triste isso, ver o homem se esforçando para aquilo que não vai dar resultado, mas quando é para se esforçar com relação a Deus, ele não faz, Então, eu quero meditar com essa palavra com você nesse sentido, que existem em nossa vida, provavelmente, muitas idolatrias. Por isso que eu coloquei o título desse devocional: se você consegue identificar idolatrias em sua vida. Será que nós conseguimos identificar idolatrias em nossa vida? É muito triste, porque a idolatria,
como eu falei no início, ela tira Deus, né? Arranca Deus da nossa vida, a gente expulsa o Senhor, porque no fundo, o homem, existe uma luta, né, para ele buscar a Deus. Por exemplo, comentava com a bispa ainda há pouco que até para nós fazermos o nosso devocional é uma luta muito grande, é uma luta travada contra nós mesmos. Assim, a nossa carne não quer fazer isso, mas nós precisamos realmente mortificar a nossa carne todo dia, e é todo dia que nós precisamos mortificar a nossa carne. Não é daqui uma semana, daqui uma semana eu mortifico, eu vou viver minha vida aqui, depois eu mortifico a minha carne, não. É todo momento, em todo instante, mortificando a nossa carne, mostrando que Deus é mais na nossa vida, que a nossa carne não pode exercer autoridade em nossa vida. Então eu deixo essa palavra, né, pra gente meditar um pouquinho, porque existe sim possíveis idolatrias em nossa vida, existe sim a tendência de nós tolerarmos a idolatria ao nosso redor, e idolatria, você entenda que não é só uma imagem, mas tudo aquilo que nós tiramos completamente o foco do Senhor, e colocamos outra coisa no lugar. E pasme, querido, isso é muito sutil. Às vezes nem percebemos que estamos idolatrando coisas, pessoas, situações. O nosso coração muitas vezes não está firmado no Senhor. E aí, queridos, que nós não venhamos permitir que aconteça conosco o que aconteceu na história de Israel, de que nós venhamos, talvez pelas nossas idolatrias, destruirmos o templo de Deus que existe dentro de nós.